Quantas vozes você tem ouvido? Quantas vozes você ouve durante o dia? São várias vozes, né, que nós ouvimos o tempo inteiro. Ouvimos vozes de vizinho, às vezes, gritar com o filho, ouvimos vozes de amigos falar conosco, ouvimos vozes de inimigos também a nos criticar, ouvimos várias vozes. Mas qual é a voz que você silencia e qual é a voz que você ouve? Porque nós podemos ouvir muitas vozes. Agora, silenciar, paralisar certas vozes é necessário. E estar com o ouvido aguçado para ouvir vozes que edificam também é necessário. Então, eu já te convido a você ouvir, permanecer nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar para vidas serem honradas e abençoadas e dar o seu like para que o YouTube entenda que outras pessoas precisam ouvir essa mensagem e você também ative o sininho para quando chegar meus vídeos o YouTube te entregar. Nós temos uma voz que precisamos ouvir e ouvir com seriedade. No livro de João 10, capítulo 14, Jesus ele diz: "Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido." Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, diz a palavra do Senhor. Elas ouvem a minha voz. Olha só, eu sou o bom pastor. E dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, existe um salmo, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente de águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a sua bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias e habitarei na casa do Senhor. O salmo começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. E quantas pessoas oram, recitam esse salmo, sabe ele de cor, assim como eu sei e passei para vocês. E esse verdadeiramente é um salmo que eu conheço ele muito antes até mesmo de eu ser pastora, de eu ser evangélica, eu já conhecia esse salmo. Porque é um salmo que todo mundo fala, todas as religiões falam, citam esse salmo. Mas eu quero lhe chamar a atenção para algo importante. Para poder você ter um pastor, você precisa ser ovelha. Para poder a gente declarar e dizer que Deus, que Jesus é o nosso pastor, é necessário sermos ovelha. E ovelhas conhece, porque a ovelha conhece a voz do pastor. A ovelha conhece a voz do pastor e toda vez que a ovelha ela está se desviando, ela está saindo do plano, do projeto, da pastagem que o pastor lhe colocou, o pastor ele começa a gritar às ovelhas, começa a chamar pelo nome e as ovelhas ouvem a sua voz e elas voltam e elas seguem o seu pastor. Ainda pode vir lobos vestidos de ovelhas para poder querer tragar as ovelhas, mas as ovelhas vão ouvir a voz do seu pastor e vai seguir o pastor e o lobo não vai lhe alcançar, porque o pastor tem um cajado, o cajado para guiar as ovelhas e também para proteger as ovelhas. E quando Jesus ele diz que as minhas ovelhas me conhecem, é porque ele sabe as ovelhas dele conhecem, seguem, obedecem, sabe que ele é a porta e que se entrar por essa porta vai encontrar pastagem, vai ter vida em abundância. As ovelhas de Jesus conhecem a voz dele e seguem. E muitas vezes, por que perecemos? Muitas vezes perecemos, porque em vez de ouvir a voz de Deus, a voz do nosso pastor, vamos ouvir vozes
estranhas. E em vez de silenciar as vozes estranhas, muitas vezes vamos silenciar a voz do pastor e ouvir a voz estranha. E dentro dessa voz estranha há destruição. Dentro dessa voz estranha há destruição. O que foi que destruiu Eva no Éden? O que foi que acabou ali? Afastou ela da presença de Deus. Foi exatamente, em vez dela silenciar a voz estranha, ela silenciou a voz de Deus e ela deu ouvidos à voz do inimigo. Deus, todos os dias, ele se relacionava com o homem no Éden. E Deus, ele continua a se relacionar comigo e com você. Ele só quer que você busque a ele, porque ele diz assim: quem me busca me encontra. Buscar-me-ei de todo o seu coração e você vai me encontrar. Quando você busca o Senhor, você vai encontrar, e é o desejo dele se relacionar com você. Todas as manhãs, o dia inteiro ele quer se relacionar com você. E se você procura se relacionar com Deus, você vai conseguir silenciar as vozes estranhas, as vozes do opressor, as vozes que vêm na sua mente para te conduzir ou te induzir a fazer coisas erradas. Vozes que vão lhe perseguir, vozes que vão falar, vão estar lhe criticando, te apontando, que vão estar ali falando palavras para lhe derrubar, palavras negativas. Quando você está muito firmado no Senhor, ouvindo a voz do seu pastor, essas vozes estranhas você vai silenciar. Quando alguém vier dizer que você é isso ou aquilo que você não é, não vai te atingir, porque você sabe quem você é. Você conhece a sua identidade. Você sabe que você tem um pastor que te guia, que te conduz, e que aquilo que estão falando a seu respeito não procede. Aquilo que estão querendo sobre a sua vida não procede. Então, o que é que você vai fazer? Você vai silenciar. Você não vai dar ouvidos, você não vai se permitir ser contaminado por aquilo que está chegando até você. Mas você vai olhar para os altos e vai dizer: de lá vem o meu socorro. Eu tenho um pastor que me guia. Eu tenho um Senhor que guarda a minha entrada e a minha saída. Eu tenho um Pai que executa a justiça e juízo ao meu respeito. Eu tenho um Pai que tem um tribunal de julgamento para julgar as minhas causas, e eu apresento as minhas causas diante do tribunal dele. Quem ouve a voz do Senhor, quem ouve a voz dele, anda atento à sua voz e não ouve vozes estranhas, não ouve vozes estranhas. E a voz do Senhor, ela despedaça cedros do Líbano, diz o Salmo 29. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor destrói fortalezas. A voz do Senhor aniquila o inimigo. Use a voz do Senhor. Aqui a palavra do Senhor é a voz dele. Eu estou sendo boca de Deus agora. Eu estou sendo voz de Deus para falar com você. Eu estou sendo voz de Deus para falar com você. A quem você está ouvindo? A quem você está ouvindo? Está ouvindo a voz de Deus ou está ouvindo a voz do inimigo? Se Eva ouvisse a voz de Deus, ela tinha livrado ela e a família dela. Mas ela ouve a voz do inimigo. Ela ouviu a voz do inimigo. Quando disse: não obedeça a Deus não. Você não vai morrer não. Você acha que você vai morrer? Pode comer daquela árvore. O que Deus não quer é que você tenha conhecimento do bem e do mal. É isso que Deus não quer. Pode ir lá comer, vá comer. E ela fez o quê? Ela silenciou a voz de Deus que diz: tudo que tem aqui no jardim você pode comer, mas daquela árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque certamente no dia que comer você morrerá. Deus não estava falando de uma morte física, e muitas vezes nós nos embaraçamos porque nós achamos que a vida é só essa aqui. Não é não. Ele estava falando da morte espiritual, que é a morte, a pior morte. Porque quando você está vivo espiritualmente, se você morrer o teu corpo físico, teu espírito está preparado e pronto para voltar para Deus e ter vida eterna.
E se você morre, a sua carne morre também, o seu espírito também tem uma eternidade, mas eu lhe digo, não é no céu, é no Hades, é no inferno, como a palavra do Senhor diz. Portanto, minha amiga, meu amigo, ouça a voz do Senhor. Ele quer ser o teu pastor. Ele quer ser o teu pastor. Ele quer que você tenha verdadeiramente propriedade para dizer: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Seja ovelha, seja crente. Viva a palavra de Deus. Ande com compromisso com Ele. Observe o que Ele tem a realizar em sua vida. É tanta coisa boa que Deus tem para você. O Senhor tem tanta coisa para te entregar que você não tem noção. Portanto, eu te convido, entrega a tua vida a Jesus, vive nele, entrega, confia nele, ouve a voz de Jesus. Ele é o pastor e nada vai te faltar. Eu quero orar por você nesta hora, declarando que você ouça a voz do pastor, que você ouça a voz dele, que ele te conduza em pastos verdejantes, que você viva a vontade dele, que ele destrua os seus inimigos, que os lobos devoradores que intentam contra a sua vida sejam queimados, paralisados, destruídos e você viva em pastos verdejantes, sendo alimentado pelo poder de Deus, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Oi.